Ora, muito boa noite. Vou aqui fazer convosco uma pequena reflexão sobre esta grande festa, que é a festa da Assunção da Beata Virgem Maria aos céus. É uma das grandes festas da Santa Igreja Católica e que não deve ser deixada passar ao acaso, e por isso vou fazer a reflexão também convosco. Aliás, é um dos dias de guarda. Nós às vezes perdemos muito o sentido do que é o dia de guarda. O dia de guarda não é só o domingo. O dia de guarda é os dias dedicados a Jesus Cristo, as grandes festas cristológicas, ou seja, chamemos-lhe a Páscoa, o Natal, estas festas muito grandes, manifestamente conhecidas por todo o povo cristão, também a festa do Corpo de Deus, também a festa da Sexta-feira Santa, a solenidade de Sexta-feira Santa, também a festa da Imaculada Conceição, da Assunção da Nossa Senhora aos céus, São Pedro e São Paulo, e também dia de Todos os Santos e a festa de São José. São dias santos que a Igreja guarda. Podem procurá-los na internet. Há vários sites onde podem ajudar com este tipo de informação, ou também no Catecismo da Igreja Católica, também lá tem a explicar, e era bom que todos nós procurássemos e empenhássemos a frequentar e a viver estes dias santos santificadamente, ou seja, na santidade da vivência da Igreja. Então vamos começar com a nossa oração. Hoje trago-vos uma oração de Santa Catarina de Sena, uma oração lindíssima que ela faz à Virgem Maria, e esta festa ela baseia-se no trecho de Lucas, capítulo 1, versículo 49. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, templo da Trindade, lareira do fogo divino, Mãe da misericórdia, tu és o trono novo, que produziu a flor que inebria o mundo, o Verbo, o Filho único de Deus. É em ti, terra fecunda, que este Verbo foi semeado. Tu escondeste o fogo na cinza da nossa humanidade, vaso da humildade, onde arde a luz da verdadeira sabedoria. Pelo fogo do teu amor, pela chama da tua humildade, tu o traíste para ti e para nós, o Pai eterno. Graças a esta luz, ó Maria, tu nunca foste como as virgens insensatas, mas estavas cheia da virtude da prudência. É por isto que quiseste saber como se poderia cumprir o que o anjo anunciava. Tu sabias, tudo é possível a Deus. Tu não tinhas disso nenhuma dúvida, porque dizer então, eu não conheço o homem. Não era a fé que te faltava, Virgem Maria, era a tua humildade profunda que te fazia dizer isso. Tu não duvidaste do poder de Deus, nem nunca duvidas. Tu olhavas-te como indigna de tão grande prodígio. Se tu te perturbastes com a palavra do anjo, não foi por medo. A luz do próprio Deus parece-me que era mais por admiração. E por que tu admiravas, ó Maria, senão a imensidade da bondade de Deus? Olhando para ti própria, te julgavas-te indigna desta graça e ficaste estupefacta à tua questão. É a prova da tua humildade. Tu não estavas cheia de medo, mas unicamente de admiração, diante da imensa bondade de Deus, comparada à tua pequenez, à tua humildade de condição. Santa Maria, ó Mãe de Deus, dá-nos a condição de acreditarmos sempre nas palavras do anjo e nas palavras da Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vou começar por fazer as leituras. Eu já tenho aqui marcadas. As leituras desta semana, nesta festa, são a primeira leitura também é extraída do Novo Testamento. Então a primeira leitura é extraída do livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Leitura do livro do Apocalipse de São João. O templo de Deus abriu-se no céu, e a Arca da Aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava um terço das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão,
que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O Filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus tinha preparado um lugar. E ouviu uma voz poderosa que clamava no céu: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. O Salmo responsorial é o Salmo 44. À vossa direita, Senhor, a Rainha do céu, ornada do ouro mais fino. Ao vosso encontro vêm as filhas de reis. À vossa direita está a Rainha ornada com ouro de Ofir. Ouve, minha filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Da tua beleza se enamorará o rei. Ele é o teu Senhor, presta-lhe homenagem. Cheias de entusiasmo e alegria, entram no palácio do rei. À vossa direita, Senhor, a Rainha do céu, ornada do ouro mais fino. A segunda leitura é extraída da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20 ao 27. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida, cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo, como primícias, a seguir os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai, depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder, é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés. Mas quando se diz que tudo lhe está submetido, é claro que se excetua aquele que lhe submeteu todas as coisas. Palavra do Senhor. O Salmo é do livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 56. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exaltou-lhe o seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exaltou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo o que lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: a minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses. Depois regressou à sua casa. Palavra da salvação. Como podemos perceber, as leituras desta festa, desta solenidade, deste dia santo, são lindíssimas. Mas às vezes o que nos falta tentar perceber é o mistério. O que é que nós estamos a celebrar? Bom, nós estamos a celebrar uma festa que todos nós vivemos, a Assunção de Virgem Maria aos céus. Sim. Lembramos-nos, quando falamos da Assunção, lembramos-nos, remete-nos para Jesus Cristo, para a sua ascensão aos céus. São coisas diferentes. Primeiro devemos diferenciar a ascensão da Assunção. A ascender aos céus, ascender é subir, é elevar-se,
É alguém que sobe aos céus pelos seus próprios poderes, pela sua própria força, pela sua própria natureza. Maria não tinha este poder, não tinha esta natureza, não tinha esta força. Maria foi elevada aos céus por uma glorificação dada por Jesus Cristo. Em Maria é manifestada a glorificação de Jesus Cristo. Jesus leva Maria aos céus, como se no regaço do Filho, uma vez que Maria trouxe o Filho no ventre, agora o Filho leva no colo e leva Maria para os altos dos céus. Privou-nos, Deus, de ficar de facto com estas relíquias de Maria, mas deu-nos Deus uma grande lua no alto dos céus, que vela por todos nós, e faz com que não nos falte azeite, vinho na festa, como nas bodas de Canaã, e lembra constantemente ao filho, olha filho, vê que lhes acabou a alegria, vê que lhes acabou o consolo, vê que lhes acabou a esperança, e do mesmo modo nos lembra também sempre a nós, fazer tudo o que ele vos disser. Depois temos que diferenciar que esta festa, há muitas pessoas, os pseudo-teólogos, aquelas pessoas que se acham importantes e que até se acham que têm o poder para discutir a fé da Igreja, porque a Igreja está cheia disso. As assembleias litúrgicas estão cheias de pessoas que podem chegar ali e discutir aquilo que nos interessa, mas não podem. Um dogma, isto é um dogma de fé. A Igreja tem 44 dogmas, tem 44 verdades de fé indiscutíveis. Um dogma é uma verdade absoluta, definitiva, imutável, infalível, inquestionável. Um dogma é absolutamente seguro, sobre o qual ninguém, nem nada, pode fazer pairar alguma dúvida. Uma vez proclamado solenemente um dogma, jamais pode ser revogado ou negado, nem pelo Papa ou por uma decisão conciliar, nada. Por isso os dogmas constituem a base inalterável de toda a doutrina católica, e qualquer católico é obrigado a aderir, a aceitar, a acreditar e proclamar os dogmas de uma maneira irrevogável. E isto é um dogma, o dogma da Assunção da Senhora aos Céus. Foi proclamado pelo Papa Pio XII no ano de 1950, no dia 1 de novembro. O Papa Pio XII proclama este dogma. Este dogma que desde os inícios da Igreja o povo sempre com grande fé, sempre aderiu e sempre falou na dormitação da Senhora. Sempre a Igreja, os dogmas marianos não foram difíceis de serem proclamados porque era algo que a Igreja sempre acreditou. A Igreja sempre teve esta piedade. E depois pedem ao Santo Padre que de facto declare esta verdade. Porque só o Papa também tem este poder, não é? Também é o dogma da Imaculada Conceição, por exemplo, foi um dogma proclamado no ano de 1854 pelo Papa Pio IX, em 8 de dezembro. Também é uma verdade que toda a Igreja dizia, já São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, falava que Maria é aquela que concebe o Filho de Deus, cujo ímã, o seu ímã corporal, aquele ímã que a mulher tem, que é um sinal da sua virgindade, da sua pureza, não foi corrompido. Isto é um milagre físico, um milagre biológico, mas que a Igreja é chamada a aderir. A Igreja, os fiéis são chamados a aderir, porque é uma verdade proclamada pela Igreja. E quando nós começamos a contestar os dogmas, quem contesta um dogma contesta qualquer coisa, porque um dogma é a verdade basilar da fé. É aquilo que não nos faz andar de uma igrejinha para a outra, abrir igrejinhas, porque seja aqui, seja ali, o dogma é sempre o mesmo. Por isso a Igreja é católica, é universal. Eu vou falar muito de Igreja nestas leituras porque Maria é o espelho. Maria é o exemplo de Igreja. Então vamos aqui vir, ao regressar, peço desculpa, à primeira leitura, ao Apocalipse de São João, e eu queria refletir aqui convosco alguns parágrafos, alguns versículos. Aqui logo no início, uma mulher revestida de sol, com uma lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bom, de facto, esta mulher revestida de sol, o magistério da Igreja sempre prefigurou a Igreja. Isto é a Igreja. Esta mulher que tem domínio sobre tudo, que domínio que é dado pelo Cristo, pelos povos,
a Igreja. Também a Igreja diz que esta mulher é Maria, porque de facto Maria é o exemplo da Igreja. De facto Maria é a plenitude da Igreja triunfante. Maria passou pelas igrejas todas. Maria foi aquela Igreja que militou, que viveu no Pentecostes, que esteve ali. Maria é aquela Igreja que parte para o Pai, aquela Igreja que é levada no corpo, tem uma glorificação especial de todos os restantes membros da Igreja. E depois Maria, a Igreja da Glória, a Igreja Celestial. Por isso Maria é a perfeição de Igreja. É aquela Igreja que nada nem ninguém pode corromper. Esta é a Igreja que nós professamos no Credo. Depois tem aqui um símbolo muito bonito, as 12 estrelas na cabeça. Esta Igreja é a Igreja de toda a Terra. Estas 12 estrelas prefiguram as 12 tribos de Israel. Nós não nos podemos esquecer disto. Que o livro do Apocalipse é um livro com uma mensagem, um simbolismo muito próprio e que nós temos que saber lê-lo à imagem e à mensagem da Igreja, não daquilo que a nossa cabeça consegue abarcar, porque vai abarcar muito pouco. Continua também dizendo que há outros sinais, o dragão que prefigura o pecado, a morte. Depois diz aqui que esta glória, que de facto quando a mulher pisa o dragão, quando a mulher vence o dragão, é a glorificação de Cristo, que manifesta-se na escrava, naquela mulher do Pia, naquela mulher quando o anjo aparece e diz: eis a escrava do Senhor. Aquela mulher que pelo seu fiat tornou possível vir à Terra. O próprio Filho de Deus tornou possível o Filho de Deus tornar-se um homem. Assim sendo, Cristo, por tal agradecimento, eu não sei se é um agradecimento, é um mistério que nós não conseguimos perceber muito bem. O que nós sabemos é que Cristo torna possível, pela sua glória, a assunção desta Senhora, a Senhora do Sim. A assunção dela passa sobre tudo. A assunção de Maria é o passar as dores do parto, é o não ficar na corrupção do túmulo. Esta é a assunção de Maria. Está aqui prefigurada na mulher que sofre as dores do parto. É como a igreja que passa, a igreja que tem o mundo que lhe faz sofrer as dores, daquilo que está, daquilo que ela quer anunciar, também Maria é esta. Também como a igreja é glorificada em Cristo, também Maria foi glorificada. Maria vai à frente de toda a igreja. Maria é aquela que caminha à frente da igreja. Por isso a igreja tem um grande amor a Maria. Um salmo bonito, que eu acho que pode ser um salmo belo de se rezar neste dia, 15 de agosto. É um salmo bonito. Fala da rainha, que todos os reis da terra virão ter com esta rainha. E vejam, por exemplo, nossa última rainha, a nossa coroa de Portugal, foi dada à Imaculada Conceição. Está na cabeça da Senhora. Todos os reis tiveram, grande parte dos reis onde o catolicismo era forte e tinha uma grande expressão, declaravam Maria como a rainha daqueles reinados. Depois temos a segunda leitura, a leitura aos Coríntios, não é? Que de facto fala-nos que as primícias, que é Cristo é aquele que ressuscita assim, primeiro que todos nós, não é? Então a segunda leitura é uma leitura difícil de se entender, mas se a gente a ler em consonância, digamos, com a primeira leitura e com o Evangelho, vamos perceber onde é que aqui Maria se encaixa nitidamente, porque esta segunda leitura completa a primeira, porque Paulo fala de Cristo como primícia dos ressuscitados. Termina a dizer que um dia os que creem nele terão parte na sua glorificação, mas numa proporção cada qual na sua parte. Primeiro Cristo, como os primeiros frutos da seara, e a seguir os que pertencem a Cristo, como ele diz no 1 Coríntios 15, 23. Entre os cristãos, o primeiro lugar pertence sem dúvida a Nossa Senhora. Foi sempre de Deus, porque jamais
Aquela senhora jamais conheceu o pecado, não porque ela quisesse, mas porque Deus a privou. É a única criatura em quem o esplendor da imagem de Deus nunca se viu ofuscado. É a Imaculada Conceição, a obra-prima, é a arte intacta da Santíssima Trindade, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentiram, como digamos, as suas complacências, encontrando nela uma resposta total ao seu amor. Em Maria se faz eco da resposta da humanidade, da resposta desta Igreja que aqui milita ao amor de Deus. Na resposta de Maria também se encontra a Igreja a falar. E esta resposta da Igreja que se encontra na boca de Maria, de facto, esta resposta, este amor de Deus está plasmado na humildade de Maria. Encontra-se configurado neste hino, que é a leitura de Lucas, a leitura do Evangelho, este hino que é chamado Magnificat. Este hino que toda a Igreja canta para glorificar a Deus. É dos hinos mais belos que a Sagrada Escritura tem ao louvor do Criador, que é o Magnificat. Temos que perceber que é desta leitura que grande parte da Ave Maria, claro que também está na Anunciação o início, mas que é desta leitura que está a Ave Maria. Nesta parte onde o Espírito Santo proclama que Maria, que ela é bendita entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Porque não é Isabel que exclama, é o Espírito Santo que exclamou. Não foi Isabel, porque antes disto, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e fala: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ainda pergunta: de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Às vezes nós devemos nos perguntar, neste país tão fortemente católico, de onde nos é dado que venha ter connosco a mãe do nosso Senhor? De onde nos é dado que apareça Maria na Capelinha das Aparições? Que agora é a Capelinha das Aparições, na Cova da Iria, àqueles 13 humildes pastores. De onde nos é dado? Nem nós sabemos. De facto, será que nós sentimos aquilo que Isabel sentiu? Na verdade, logo que me chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Isabel continua dizendo: bem-aventurada aquela que acreditou. E isto é importante. Maria é exemplo daquela que acredita. Maria é professora dos filhos de Deus. Maria ensina-nos a acreditar. Maria é a mulher que nos consegue, é senhora do querer. E quando se diz bendita aquela que acreditou, nós estamos a falar do primeiro e fundamental ato para se tornar morada de Deus. Para nós sermos morada de Deus é preciso acreditar. É preciso crer. Bom, e o que é crer? Crer não significa. Às vezes nós pensamos que crer é acrescentar opiniões umas às outras. Crer é a convicção. É a fé em Deus que existe. Não é uma informação como as outras. Porque quando se está a falar de informações, e muitas informações, às vezes que é o que nós pensamos que a fé é, o que nos importa, às vezes, se elas são verdadeiras ou falsas, porque quando a gente está a ver noticiário não passa de informações. São informações que nos estão a dar. Pouco às vezes nos interessa se são verdadeiras ou falsas. Somos meros espectadores. Na fé, não é assim. Porque uma informação não muda a nossa vida. Mas se Deus não existe, a vida é vazia. Então o nosso futuro é vazio. Porém, se Deus existe, tudo se transforma. A vida é luz, o nosso futuro é uma luz. E temos orientação para a nossa vida. E a fé deixa de ser de facto, uma informação, ou uma coisa do género, ou uma coisa até esquisita, mas a fé passa a ser uma convicção. A fé não é um pensamento, uma ideia. A fé é uma orientação da minha vida. A fé impele-me a apegar-me a Deus, a unir-me a Deus, a encontrar um lugar onde viver e conviver com Deus. A fé é um agir. Além deste estado fundamental de fé, de crer, de agir, de ser, a fé é um ato existencial. É uma tomada de posição para a vida inteira. Podíamos acrescentar algumas palavras ainda do hino de Maria, que é: a sua misericórdia estende sobre aqueles que o temem. De facto, a fé é o crer
é impregnado, segundo Maria, e segundo esta proclamação que Maria faz, de um temor de Deus. Temor de Deus não é um medo, não é uma angústia, não é nada disso, porque o meu filho sente angústia diante do Pai, e se sente é porque não o ama. Mas na escola de Maria nós aprendemos que o temor de Deus é aquele sentido de responsabilidade que nós devemos ter. E ela bem o canta, bem o proclama, porque de facto ela diz que todos deveriam chamar bem-aventurada todas as gerações, porque o Senhor iria fazer nela maravilhas e ela sabia perfeitamente o encargo que isto iria trazer. E aceita este encargo. De facto, quando se diz todas as gerações te chamarão bem-aventurada, nós temos a dizer que no futuro quem ganha não é o dragão. Porque se todas as gerações até à consumação dos tempos chamam Maria bem-aventurada, quer dizer que até à vinda de Cristo haverá fé sobre a terra. Todas as gerações. E quem ganha não é o dragão, mas será sempre esta igreja, prefigurado na imagem de Maria. E nisto, sem dúvida nenhuma, diante do dragão, assim, toda armada, esta mulher que é Maria, que é a igreja, que até parece indefesa, que às vezes vê-se a igreja, segundo as notícias que nos fazem crer, vulnerável, e realmente Deus é vulnerável. Porque olhamos que Ele vem ao mundo e no mundo sente-se vulnerável perante a humanidade. Chora. É um Deus que chora. É um Deus que se comove. É um Deus que sente-se de compaixão. De facto, Deus é vulnerável no mundo porque é o amor. E o amor é vulnerável. Contudo, Jesus Cristo tem o futuro nas suas mãos. É o amor quem vence, não há ódio. No final, é a paz quem vai vencer tudo. E não há ódio. E isto nós aprendemos em Maria. Porque Maria diz-nos que derrubou os poderosos dos seus tronos, exaltou os humildes e aos famintos encheu de bem. De facto, Maria é e será sempre ao povo católico o refúgio dos pecadores. Nunca deixará de ser este consolo. É Maria, a Igreja alcança a perfeição. Sem mancha, nem ruga, nem pecado, como nos diz São Paulo de Efésios. É Maria, que é exemplo de santidade, modelo de santidade, por isso os cristãos elevam a olhar sempre àquela capelinha, como em Lourdes também apareceu Nossa Senhora, e os cristãos olham para o alto, porque Maria é este exemplo. Maria é a figura da Igreja gloriosa. Maria é aquela igreja que brada via, que diz sim. Maria é a igreja que vê surgir o Verbo pela pia batismal. O Verbo no sentido dos cristãos que são batizados e que depois vão anunciar. Em Maria a igreja sobe aos céus. Em Maria é revelado todo o poder da igreja. Isto é, podemos nós dizer todos, é nenhum. Tudo é de Cristo. Nada é próprio nosso. Em Maria a Igreja tem que gritar ao mundo penitência, como gritou na Cova de Iria, como gritou em Lourdes. É necessário percebermos que cada vez que a Virgem Maria aparece na Terra, grita sempre a mesma coisa: penitência, convertei-vos, arrependei-vos. De facto, nesta Assunção da Virgem Maria, que não foi assunta aos céus para lá ficar, mas que desce várias vezes para vir alertar o homem para a realidade, nós encontramos, de facto, uma grande mensagem para nós todos. Convertermos e arrependermos. Eu queria-vos deixar que eu achei lindíssimo que estive a ler o prefácio desta festa. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a porta por Cristo nosso Senhor. Porque hoje a Virgem, Mãe de Deus, foi levada à glória do céu. Ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante. Ela guia e sustenta o vosso povo peregrino. Por isso, vós não quisestes que sofresse a corrupção do túmulo, aquela que trouxe em suas entranhas e deu à luz o autor da vida, o vosso amado Filho. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Eu acho que é lindíssimo este prefácio. Manifesta verdadeiramente aquilo que se celebra na data de hoje. É
queria-vos também deixar, não quero alongar muito mais, mas queria-vos deixar com a proclamação que foi feita pela ocasião da proclamação da Assunção da Nossa Senhora aos Céus. Então foi Santo Padre, o Papa Pio XII. Como podem perceber, estava na Segunda Guerra Mundial e ele usa as palavras para a definição desse dogma da Assunção da Nossa Senhora, expressando-se assim de maneira: pela autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e nossa, proclamamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, cumprindo o curso da sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Por isso, se alguém, e que Deus não permita, se atrevesse a negar ou voluntariamente colocar em dúvida o que por nós foi definido, saiba, separou-se totalmente da fé divina e católica. Esta é a Constituição dogmática Munificentíssimos Deus. Foi proclamada 1/11/1950. É lindíssima. É uma proclamação lindíssima. E percebem que alguém que nega um dogma está definitivamente separado da Igreja Católica. Mas nós temos de ter cuidado quando estamos a pôr em questão verdades de fé que podem abalar decididamente a base de como nós estamos a viver em Igreja. Vamos então fazer a nossa oração final. Já nos alongamos que chega. Tinha aqui uma oração para fazer convosco do Papa Bento XVI, que eu acho lindíssima, que eu vou fazer convosco. Esta oração foi proclamada pelo Santo Padre no dia, por ocasião da conclusão do mês mariano, no dia 1 de junho de 2007. O Santo Padre proclamou esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Maria, Mãe do Sim, tu escutaste Jesus e conheces o timbre da sua voz, a batida do seu coração, estrela da manhã, fala-nos dele, conta-nos teu caminho para seguir na via da fé. Maria, que em Nazaré viveste com Jesus, imprime em nossa vida teus ensinamentos, tua docilidade, teu silêncio que escuta e faz florescer a palavra em opções de verdade e liberdade. Maria, fala-nos de Jesus, para que o frescor da nossa fé brilhe em nossos olhos e aqueça o coração de quem nos encontra, como fizestes ao visitar Isabel, que em sua velhice se alegrou contigo pelo dom da vida. Maria, Virgem do Magnificat, ajuda-nos a levar a alegria ao mundo e, como em Caná, impulsiona todo jovem comprometido no serviço aos irmãos a fazer só o que Jesus disser. Maria, porta do céu, ajuda-nos a elevar o olhar ao alto. Queremos ver Jesus, falar dele, anunciar o seu amor a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria deixar um recado que se alguma coisa disse mal, ou se há algum erro cometi, em alguma coisa que tenha a ver com a fé católica, desde já o submeto àquilo que diz a doutrina católica e peço desculpa porque eu tento procurar, mas às vezes posso me enganar, e peço que se alguém detectar algum erro, me diga imediatamente para eu corrigir imediatamente na presente gravação. Obrigado.